Ambiental, número 43, de 2007, dou por aberta a audiência pública da Comissão Permanente de Assuntos Urbanos com o tema Meio Ambiente no Plano Diretor. A Comissão Permanente está assim constituída. Vereadora Tainá de Paula, presidente, aqui vos fala. Vereador William Coelho, vice-presidente. E vereador Vitor Hugo, vogal desta comissão, que nos acompanha pelo Zoom. Bom dia, nobre vereador Vitor Hugo. Bom dia, vereadora. Tudo bem? Constatado o quórum para dar início aos trabalhos, informo que a mesa está assim constituída. Pela excelentíssima senhora vereadora Tainá de Paula, presidente desta comissão e vice-presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, pelo excelentíssimo senhor vereador Vitor Hugo, vogal, o excelentíssimo senhor subsecretário municipal de Meio Ambiente da cidade, o senhor Douglas Moraes, e a senhora e o senhor Henrique Silveira, coordenador técnico da Casa Fluminense, e a senhora gerente de macroplanejamento da Secretaria de Planejamento Urbano, Valéria Razan. Informo aqui que o senhor coordenador do Fórum Socioambiental da Zona Oeste, senhor Edivan Fulgêncio, está em atraso, está a caminho, mas também comporá a mesa. Bem, sem mais delongas, quero brevemente colocar nossas intenções e, na verdade, retratar o que já foi feito em relação aos trabalhos do Plano Diretor na cidade do Rio de Janeiro. Como já falei, nós temos acompanhado a Comissão Especial do Plano Diretor, eu sou vice-presidenta nessa comissão. Ontem, inclusive, realizamos uma audiência pública na Ilha do Governador, onde o debate ambiental se fez muito presente. E nós temos já, ao todo, 5 audiências setoriais por temas referentes a uso e ocupação do solo, instrumentos urbanísticos, uma série de audiências já foram realizadas nas temáticas setoriais e 9 audiências já foram realizadas territorialmente na cidade. Para além disso, a pauta ambiental ela vem sendo alvo, debate, suscitando debates em outras audiências públicas, tanto pela Comissão de Assuntos Urbanos, quanto pela Comissão do Meio Ambiente, que também nos acompanha pelo Zoom e pelos nossos canais nas redes sociais. Esse tema ele vem recortado por uma série de denúncias da sociedade civil, associações de moradores, e, infelizmente, nós temos aqui ainda um longo caminho a percorrer no debate com o Executivo Municipal. Temos desde notícias de negligências no manejo, no trato das nossas unidades de conservação, temos já a reverberação da mudança do tipo de licenciamento da cidade do Rio de Janeiro. Várias unidades já foram licenciadas, estão sendo licenciadas sem os devidos estudos socioambientais. É claro que avançamos em grande medida em alguns temas transversais ao debate ambiental, caros ao debate ambiental, como o estudo de impacto de vizinhança. Existe um grupo de trabalho sobre o estudo de impacto de vizinhança em curso na cidade do Rio de Janeiro. Temos a indicação já de alguns parques, novos parques municipais no âmbito da cidade. Claro, a ideia é que se proponha emendas para que a gente melhore e qualifique o plano diretor, e chaves que não estão sendo trabalhadas da forma que gostaríamos e imaginávamos, como, por exemplo, a crise hídrica, as mudanças climáticas e o racismo ambiental. Bem, inclusive fizemos uma audiência pública no ano passado com uma temática mais aprofundada sobre racismo ambiental e os desdobramentos e como nós poderíamos desdobrar isso ao longo de 2022. Nós separamos aqui alguns pontos que ainda não estão respondidos no plano diretor e que nós poderemos, claro, criar capítulos, criar artigos,
criar pontos específicos, quiçá, inclusive, com metas mais assertivas nesses próximos 10 anos, passando pela adaptação do Rio de Janeiro a uma agenda com escopo em relação às mudanças climáticas, com uma assertividade maior sobre a Agenda 2030 da ONU. As áreas de proteção ambiental, como eu já reforcei aqui, tendo aumento não só da sua proteção, do seu nível de proteção, mas também das suas áreas de abrangência. Nós temos falado muito no plano diretor da necessidade da gente tratar as franjas das unidades de conservação com o mesmo critério e a mesma preocupação que as unidades de conservação, principalmente aquelas que estão tensionadas pelo processo de fragilidade urbana, de favelização e de ocupação irregular. Temos falado muito sobre a Baía de Guanabara e qual é o contexto do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro se insere numa discussão mais metropolitana da sua responsabilidade, mais especificamente sobre a questão do abastecimento de água e a questão do saneamento básico. Temos aí em bairros como, em áreas de planejamento, como a Ilha do Governador, que só tem apenas uma estação de tratamento de esgoto em funcionamento. Como é que a gente fala numa lógica mais assertiva sobre a transição energética e como é que o plano diretor dialoga? Bom dia, Abílio. Como é que o plano diretor dialoga melhor com o plano de mobilidade urbana? A gente vem observando um deslocamento, em alguma medida, de apontamentos construídos no plano de mobilidade. O gerenciamento de resíduos sólidos, os dados de resíduos sólidos do Rio de Janeiro, infelizmente, vem ganhando um retrocesso. E como é que a gente pode inserir uma agenda de lixo zero, de carbono zero, numa perspectiva nos próximos 10 anos? Inserindo, claro, eixos, formas de transporte, modais, matrizes energéticas e matrizes produtivas mais eficientes e ambientalmente referenciadas. A partir desses pontos, não quero aqui fazer uma grande avaliação do que foram os quase 30, 40 anos de debate ambiental acumulado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, querendo ou não, este carimbo, é uma cidade que tem já um repertório sobre o debate ambiental, portanto, ele tem uma responsabilidade de responder, inclusive, mundialmente, sobre os caminhos da pauta ambiental, e não o vem fazendo. Infelizmente, nós soubemos que o Executivo Municipal cancelou o evento no Rio de Janeiro da Rio+30, que é uma lástima, em se tratando de um evento preparatório para a próxima COP, em se tratando de um evento que daria uma tônica, inclusive, em âmbito federal, entendendo também que nós estamos num momento histórico de possível e provável, oxalá queiramos assim, de mudança de polo, de perspectiva ambiental e de projeto ambiental de país. É muito importante que a gente faça aqui um desdobramento do debate das justiças, principalmente a justiça ambiental e o acesso ao verde. Fico preocupada porque, ao invés de nós estarmos enfurnados, imersos numa agenda positiva e propositiva, nós temos uma agenda absolutamente responsiva aos ataques ao meio ambiente, aos desmatamentos. O Rio de Janeiro ecoa muito uma discussão nacional, inclusive amazônica, sobre o desmatamento e o recorde de desmatamento que assumiu o país e a condução amazônica, mas o Rio de Janeiro é uma das cidades que mais desmatam florestas urbanas no mundo. Dito isto tudo, e não me delongando mais, é muito importante que a gente insira uma discussão muito assertiva em cima dos nossos problemas acumulados, mas também em cima do que nós queremos doravante. Nós já tivemos aqui uma audiência pública sobre parques urbanos, secretária Valéria,
E nós chegamos à conclusão de que é muito importante pensar no Parque Cadu Barcelos na Maré, no Parque Orla de Guaratiba, de nós pensarmos o Parque Inhoaíba, que vem de uma forma difusa, por exemplo, apresentado aqui na Câmara de Vereadores, mas que deveria estar linkado a uma agenda positiva, principalmente em se tratando de Zona Oeste. Pensar uma agenda específica para a Zona Oeste. Eu sou uma mulher da Zona Oeste, sou uma urbanista da Zona Oeste de origem periférica, isso para mim é questão sine qua non, e vejo muito pouco avanço na discussão da proteção ambiental das nossas reservas já instituídas e a instituir na Zona Oeste, e, portanto, eu revisaria o plano diretor com um recorte específico para o debate tanto ambiental, como de soberania alimentar, como as nossas terras produtivas nesta área da cidade, que, infelizmente, é a área que mais vem perdendo cobertura vegetal na última década. Falei demais, prometi que ia falar pouco, mas achei importante fazer um resumo dos nossos trabalhos, das nossas ações e mais, das nossas preocupações. Obrigada a todos que nos acompanharam pelo Zoom. Tivemos ali ao todo 40 pessoas passando também, nos acompanhando de forma híbrida e, claro, todos aqueles e aquelas que nos acompanham pela internet. Quero registrar aqui o documento colocado à mesa de 2019 pelo senhor Abílio, falando sobre a previsão de áreas de conservação na cidade do Rio de Janeiro, as áreas prioritárias. Garantiremos o registro. E um parecer também, repetirei a frase para aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, e também um parecer construído pela Consemac sobre as unidades de conservação, as áreas de proteção do Rio de Janeiro. Faremos constar na ata desta audiência pública. Valéria, Edvan, representantes da sociedade civil que nos acompanham aqui no plenário, juventude, militância, órgãos institucionais da Prefeitura, todo mundo. Nós temos muito trabalho para conseguir sistematizar as propostas dessa audiência e, claro, os desdobramentos que eu entendo que são importantes nos nossos trabalhos no plano diretor. O primeiro ponto que eu gostaria muito de reforçar, Valéria, e talvez ainda esteja frágil no escopo do plano diretor, é o entendimento da emergência ambiental e climática que a cidade do Rio de Janeiro vive. Existe uma fragilidade de se entender isso com propriedade e se replicar isso em políticas públicas, e isso é urgente. Nós temos uma lei aprovada nessa casa, onde eu sou coautora, que institui a emergência climática e a emergência ambiental na cidade do Rio de Janeiro, e a gente deve aproveitar isso. Isso não é motivo de problema ou fragilidade do Executivo Municipal, isso é problema, sim, de uma administração pública que está consciente e ciente dos desafios urbanos que a gente tem pela frente. Acho que esse é o primeiro ponto, e eu avalio que o plano diretor, pós-pandemia, pós-crise econômica, deve refletir e reforçar isso já de cara na capa dos seus desdobramentos. Não quero repassar todos os pontos aqui e quero apenas recortar e reforçar algumas contribuições que vocês deram e acho que vale a gente sistematizar numa cartilha específica sobre meio ambiente para o plano diretor do Rio de Janeiro com as nossas contribuições. De cara, eu sinto a ausência dos outros órgãos, entendo que o plano diretor é uma política transversal, com diretrizes transversais, e a ausência da Secretaria de Habitação, a fragilidade da participação, por exemplo, da Secretaria de Licenciamento, e eu quero criticar mais uma vez a repartição e a retirada do licenciamento urbano da cidade do Rio de Janeiro, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Planejamento. Isso não só fragiliza e causa os crimes ambientais que a gente vem
observando. A gente teve o INPA, nós temos diversas construções equivocadas na região do Sertão Carioca das Vargens. Nós temos a Rua Homem de Melo, que infelizmente não esteve aqui, mas é muito presente, de forma organizada, vem construindo um debate muito qualificado na Grande Tijuca, o Alto da Boa Vista. Nós passamos por lutas aqui, por bravatas impossíveis de mensurar, tanto no Reviver Centro, quanto no projeto de reconversão 136. A gente vem se dedicando à discussão dos novos licenciamentos urbanos da cidade, e eu sinto muita falta da reflexão sobre tudo que a gente está vivendo no plano diretor ainda. Então, acho que vale nós, talvez, formularmos, tensionarmos, fazermos uma convocação para essas secretarias, seriam obrigadas a vir aqui junto com você, Valéria, falar e discutir sobre o plano diretor. Não é apenas a atribuição da Secretaria de Planejamento, porque se fosse só da Secretaria de Planejamento, não seria plano diretor o nome, né? Teríamos aí plano setorial da Secretaria de Planejamento, plano, né? Seria outra coisa, e não plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Sinto falta das políticas exemplares, da política de vanguarda do meio ambiente. Eu fico muito desestimulada em ver a falta de trato e a falta de reflexão sobre o futuro da cidade. A gente está fazendo um plano diretor e a gente trata, por exemplo, a pauta do esgoto sanitário da cidade do Rio de Janeiro com uma reivindicação sobre estações de tratamento aqui e acolá. Não é sobre isso que a gente precisa falar. A gente precisa falar de compostagem, a gente precisa falar das wetlands, a gente precisa falar dos nossos corpos hídricos, a gente precisa falar de tempo seco, a gente precisa falar de biodigestores compartilhados e não compartilhados. A gente precisa falar de muita coisa que, na verdade, já nasceu até velha, porque o mundo já está falando isso por 30, 40, 50 anos e o Rio de Janeiro sequer encontrou essa discussão. Eu sinto falta dessa reflexão, acho que o urbanismo mundial já avançou muito e acho que o Rio patina em propostas e debates meio dos anos 50, essa que é a minha avaliação de cara. Por que eu reforço isso? Uma das grandes diretrizes do plano diretor é o adensamento a partir do aumento de parâmetros construtivos em várias áreas da cidade. E esse aumento de parâmetros construtivos vem casada com uma discussão dos eixos viários da cidade, os grandes eixos viários, seja pelo trem, seja pelo metrô, seja pelas grandes vias. E isso está totalmente descolada da capacidade de suporte e da capacidade socioambiental das áreas de suportar este aumento de moradores. E mais, a gente falou em emergência climática lá no começo da audiência, várias pessoas vieram falando das enchentes, dos deslizamentos. Vocês falaram sobre isso, das áreas que alagam na cidade, e isso não está refletido em nenhum momento no plano diretor. Não há um mapa das áreas alagáveis da cidade do Rio de Janeiro e, obviamente, das áreas que nos próximos 10 anos eu não vou poder adensar sem resolver o problema dos alagamentos, sem resolver o problema daquelas pessoas que perdem, que sofrem violência patrimonial grave por conta do reflexo da negligência socioambiental e de emergência climática que a gente vive. Numa outra chave, eu gosto muito, a arquiteta favelada gosta de saber do dinheiro. Da onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro. A gente fala de instrumentos interessantes, eu acho a outorga onerosa um golaço para a cidade, eu acho o IPTU progressivo um golaço para a cidade, mas a gente precisa dizer para onde vai esse recurso. Do jeito que está escrito no plano diretor, esse dinheiro está indo para a fonte 100 e o prefeito pode usar como quiser o recurso. E não necessariamente vai para as obras que a gente precisa fazer lá em Parada de Lucas, para as obras que a gente precisa fazer no Parque Piraquê, nos desemboques dos rios que a gente precisa urbanizar. Esse dinheiro precisa ir carimbado para os nossos problemas socioambientais, gente, desculpa. Então, fundo ambiental precisa entrar no recurso, no debate, o fundo de moradia, o fundo de habitação de interesse social precisa receber esse dinheiro e, obviamente, o fundo de desenvolvimento urbano precisam entrar nesta chave. O prefeito Eduardo Paes é contra os fundos setoriais. Ele é contrário ao debate do Ministério da Cidade, ele é contrário ao Estatuto da Cidade, ele é contrário, e não sei por que raios ele é contrário, porque, vamos combinar, de um lado, ele gosta dos instrumentos para arrecadar dinheiro. Do outro lado, para onde o dinheiro vai, ele não gosta muito de ouvir. Mas é uma irresponsabilidade
uma irresponsabilidade. Quero afirmar aqui, gravar. Todas as audiências eu falo dessa responsabilidade, eu quero falar mais uma vez. É uma irresponsabilidade nós abrirmos mão de resolver os nossos problemas ambientais, os nossos problemas sociohabitacionais, por conta da negligência do orçamento da Prefeitura do Rio de Janeiro. Fechando, a gente falou pouco aqui, eu vi a frase ilhas de calor em algumas falas, eu quero pensar isso, porque isso aí é a disputa do século XXI, na minha opinião. Aquela velha pecha, aquele velho debate de que Bangu é o bairro mais quente, Realengo é o bairro mais quente, morreu. O Rio de Janeiro aquece e aumenta o seu calor em vários bairros da cidade. Não é só mais um problema da Zona Norte a Oeste. O centro é quente, a Zona Sul está aquecendo, nós temos um problema grande das marés, do aumento das marés, e isso está linkado com um ecossistema gigantesco de negligência das políticas públicas para o debate ambiental. Então, assim, não dá para a gente pensar um plano diretor que não trate as ilhas de calor, que não reflita o adensamento dessas ilhas de calor e não me responda com metas claras de retomada dos nossos bolsões vegetados, de retomada das nossas metas contrárias ao desmatamento e que a gente tenha, sim, meta de arborização. A gente tem o pedal, que não funciona, que é um pedaço de papel, e, obviamente, linkar isso com o planejamento ambiental que já está em curso na cidade. Para ir fechando, claro, e com recurso, inclusive, que este plano opera. Quero puxar 2 pontos aqui que avalio que vão precisar de audiências específicas. Vocês falaram muito em favela, eu venho falando muito do plano de manejo entre floresta e favela, e aí eu tenho uma frase de efeito que eu quero repetir aqui, porque eu acho que é uma meta, tem que ser uma meta do plano diretor mesmo, para cada favela uma floresta. Como é que a gente tem? Como é que a gente entende, mesmo as favelas que não são adensadas, que não têm massa vegetada, como é que a gente cria metas para que todas tenham, para que a gente faça o link entre floresta, favela e cidade, ao ponto de que daqui a 10 anos não haverá diferença entre esses 3 tipos de tecido e que a gente volte a uma reflexão que César Maia já levantou, que Sirki já levantou, não é novidade. Os corredores verdes desembocando em bosques, que desembocam em florestas, que desembocam nas nossas maiores massas arbóreas. Sinto a ausência dos corredores verdes na cidade nesse plano diretor. Fechando, é muito importante que a gente tenha a descrição mapeada disso, Valéria, porque a retórica das diretrizes não está instituída e delimitada nesse plano diretor. A retórica é linda, eu sou apaixonada pelo primeiro capítulo do plano diretor, mas se ele não chega até o final, até os anexos, com fôlego de mapa, não vira letra de lei, não vira descrição e nem gera recurso. Para fechar mesmo, porque a gente já estourou, eu agradeço aqui a nossa técnica, assessoria, estouramos aqui o nosso prazo, quero pensar uma audiência pública específica para os recursos, para os resíduos sólidos. O Rio de Janeiro vem tocando muito mal e porcamente o debate, tanto de vanguarda, do lixo zero, da logística reversa. A gente não fala sobre essas questões. Existe uma irresponsabilidade das empresas, dos setores produtivos da cidade, que é um absurdo. Não é só apenas os territórios irregulares, os territórios vulneráveis, os geradores de resíduos sólidos. Existe uma ideia muito equivocada de que o problema do lixo, o problema do desmatamento, da poluição dos rios, vem da favela. Isso é uma inverdade. Os maiores poluidores do Rio de Janeiro são as grandes indústrias, as parcas que existem, mas que são as grandes poluidoras sonora, ambiental, hídrica, energética e de toda a sorte. A gente precisa alinhar isso e preparar, inclusive, a própria prefeitura, né, que vem, por exemplo, fazendo licitações no campo do transporte, grandes licitações, sem a chave do recurso das metas ambientais.
Eu gostaria muito de ver BRTs elétricos daqui a 4 anos. E não é esse o desenho que a gente está vendo, por exemplo. Eu gostaria muito de ver VLTs com energia solar. E não é esse desenho que a gente está vendo. Está debatendo VLT para a Zona Sul, mas a gente está, na verdade, expandindo os nossos problemas energéticos, os nossos problemas de ilhas de calor para outras áreas da cidade. Muita coisa a fazer, quero agradecer e esperar que a Secretaria de Meio Ambiente responda, fazendo diálogo aqui com os integrantes da CONSEMAC, sobre a nossa requisição de informações sobre os royalties de petróleo. Nós já fizemos essa requisição de informação, estamos no aguardo, assim como todas as requisições de informação dos parques específicos, todos os parques citados, nós requisitamos plano de manejo, como esse parque se insere na cidade e se, de fato, ele será instituído, como é o caso de Parada de Lucas, como é o caso da Orla Guaratiba e outros parques que vocês citaram aqui durante a audiência.